Olá, turma do sétimo ano, Colégio Novo Horizonte. Vamos estudar hoje sobre conhecimento. E nessa linha do conhecimento, iremos tratar do pensamento dos sofistas, de Sócrates e os pré-socráticos. Nós vamos estar nos encontrando aí na página 406 até a página 412 e a nível de informações, vamos aqui fazer uma pequena introdução para que a gente possa compreender melhor aquilo que vai ser estudado. A princípio, nós vamos estar falando sobre o conhecimento da filosofia pré-socrática, estabelecer essas relações entre a passagem da explicação mitológica para a explicação racional, compreender que os primeiros filósofos buscavam explicar sua realidade pelo uso da razão, conhecer os filósofos Protágoras e Gógidas, que são os pensadores sofistas, relembrar o início da filosofia com os filósofos pré-socráticos e as bases do pensamento racional. Para entendermos esse processo do conhecimento, a visão dos pré-socráticos e o pensamento de Sócrates, faz-se necessário, antes de qualquer coisa, nós compreendermos como é que se dá essa passagem do pensamento mítico para o pensamento racional. E como é que isso aí vai acontecer? Na medida que as pessoas deixaram de acreditar totalmente nos mitos, proporcionando a explicação da realidade por meio da razão. Então, quando inicia então esse processo da racionalidade, quando se deixa de lado todo esse pensamento da mitologia, quando se deixa para trás esse pensamento mítico, para que possamos aí organizar as nossas ideias, mas dentro de uma visão racional. Os sofistas, como todos já têm conhecimento, eles têm uma maneira própria de ensinar. E nesse processo do ensinar, nesse processo de levar esse conhecimento, eles usam muito da persuasão, da retórica e da oratória. E aí nós temos aí um dos pensadores sofistas, que é o Protágoras, e ele na verdade é conhecido pela ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Do outro lado tem Gorgias, que também é sofista. Gorgias não acreditava que o conhecimento pudesse ser alcançado, definindo o pensamento cético. Uma vez que o conhecimento não é alcançado, então eu passo a ter uma visão cética, ou seja, uma visão de não acreditar em nada. Então, basicamente, ele era bem pontual nessa questão, bem cético mesmo. O conhecimento para ele não se consegue alcançar. Ele diz ainda, todas as questões apresentadas aqui de forma introdutória propõem um questionamento sobre a busca pelo conhecimento. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, falando dos sofistas, na verdade é uma possibilidade que nós estamos tendo de tentar buscar esse conhecimento. Então, todas as questões aqui apresentadas, elas estão relacionadas com o conhecimento, tem uma proposta, que é justamente buscar esse conhecimento, trazendo em si as ideias dos sofistas para a realidade atual. Nos vem à mente a questão das redes sociais. Se nós trouxermos realmente todo aquele pensamento que os sofistas utilizavam, as artimanhas que eles tinham, o modelo que eles apresentavam de educação e algumas coisas que eram de certa forma duvidosas e que não se poderia dar muita credibilidade, nós podemos estar trazendo para essa realidade quando se fala da questão das redes sociais. Por que isso? Porque nas redes sociais permite a comunicação entre todas as pessoas, isso é fato. Além de permitir, vai possibilitar o acesso às informações. Agora, nem todas as informações apresentadas pelas redes sociais,
elas são confiáveis, nós não podemos confiar em tudo que é apresentado ali, até porque a gente já conhece aí muitos fake news, né? Então é o conhecimento, esse conhecimento nós podemos chamar então de conhecimento falso, são informações falsas. Pessoas que falam o que querem falar e não são pessoas comprometidas com a verdade. Então, na verdade, aqui o que nós queremos é que todos nós, a partir dessa compreensão da razão, possamos desenvolver a capacidade de questionar sobre o uso que fazemos das redes sociais. Então, os sofistas não questionavam nada, mas nós, enquanto pensadores, e que estamos vivendo uma sociedade em que a tecnologia cada vez mais ela avança numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, é preciso que tenhamos essa compreensão de que há muitas inverdades nas redes sociais. Então esses sofistas aqui, eles eram um grupo de professores que viviam na Grécia do século V a.C., viviam viajando de um lugar para o outro e cobravam o ensino. Onde eles chegavam ali, eles eram contratados para transmitir seus conhecimentos, mas eles não faziam nada de graça, tudo era pago. Eles tinham, na verdade, como objetivo introduzir os cidadãos na política por meio dos seus ensinamentos. Então, esse era um dos seus objetivos, fazer com que o cidadão pudesse vislumbrar pela arte de fazer política. Então, introduzir os cidadãos na política por meio de seus ensinamentos. É um dos princípios aí defendido por eles e também de interesse que eles tinham em relação ao cidadão. E para introduzir esse cidadão na política, eles ensinavam a arte da retórica, que é uma palavra latina que significa a arte de bem falar. Então eles ensinavam os cidadãos a falar bem, para que esses pudessem defender suas ideias em qualquer situação que eles ali se encontrassem. Mas o que eles ensinavam? Essa é a pergunta que se faz, né? Ensinavam os jovens a debater em público e a defender suas opiniões e seus pontos de vista, mesmo que não fosse totalmente verdadeiro, mas eles eram ensinados a defender seus pontos de vista. Qual era a finalidade desse método aqui dos sofistas? A finalidade era o desenvolvimento do poder de argumentação para derrubar as teses contrárias e convencer as pessoas. Tá? Então, todas as pessoas que eram contrárias aos seus pensamentos, eles tinham argumentos, eles derrubavam as teses daqueles que não concordavam com as suas ideias. Então, de maneira que eles ficaram conhecidos como os mestres da arte do convencimento. Ninguém conseguia convencer, eles convenciam a todos. E os sofistas eles vão surgir aqui somente num momento de um contexto histórico, ali na Grécia Antiga. Ou seja, esse contexto histórico vai favorecer a atuação dos sofistas. O que estava acontecendo aqui? Pois a democracia ateniense estava se desenvolvendo. Por isso, decisões sobre assuntos públicos começaram a ser debatidos em praças públicas. Aí, essas ocasiões em que havia uma assembleia em que todos os cidadãos debatiam eram chamadas de eclésia. Então, a assembleia onde os cidadãos debatiam seus interesses, eles chamavam de eclésia. Então, como estava se desenvolvendo todo esse processo histórico da democracia na Grécia Antiga, os sofistas tiveram um excelente espaço para então instruir tanto jovens como pessoas adultas a falar bem e assim convencer os seus interlocutores. Usavam de todos os artifícios das suas teses para convencer. No entanto, esses sofistas eram considerados cidadãos somente homens livres. Então, o que acontecia aqui na Grécia Antiga? Eram considerados cidadãos somente homens livres maiores de 21 anos, que tivessem nascido na Grécia. Então, quem não nasceu na Grécia, obviamente, é lógico, não era considerado cidadão grego.
Era esse grupo de pessoas que os sofistas destinavam às suas aulas, para que essa parcela privilegiada da sociedade pudesse exercer suas atividades democráticas de forma mais hábil. Então, eram considerados cidadãos somente homens livres maiores de 21 anos. Esses cidadãos que eram considerados livres eram esses justamente que os sofistas tinham compromisso de bem prepará-los para seus discursos. E aí quem eram esses principais pensadores sofistas? Nós tínhamos Protágoras, Gorgias, Pródico, Hípias, Trasímaco, né? E tínhamos também um outro aqui que era o Nautifonte e Crátilo. Eram os chamados pensadores sofistas, né? Protágoras, Gorgias, Pródico, Hípias, Trasímaco, Nautifonte e Crátilo. Protágoras, ele tinha uma frase muito conhecida e que ficou aí e que é muito divulgada, onde ele diz que Protágoras afirma que o homem é a medida de todas as coisas. Aí a gente se pergunta, né? Se é a medida de todas as coisas, tudo tem que ser medido. Já imaginou no significado dessa frase? Pense como seria o mundo se tudo fosse medido conforme nossa vontade, se tudo dependesse da nossa vontade. Em outras palavras, nós podemos então dizer aqui que a justiça e a injustiça, o bem e o mal devem ser avaliados conforme a necessidade dos homens. Então, é uma frase que realmente, para o nosso tempo, não tem muito sentido. Isso mesmo, tudo seria relativo e não haveria consenso e muito menos verdade. Então seria um tanto difícil, né? Porque se nós tratarmos essa frase como se fosse verdadeira, o homem é a medida de todas as coisas, então não existe a verdade, tudo é relativo, existe apenas relatividade, nada é real para ele. O Gorgias aqui, esse pensador sofista, é conhecido pela frase, ele diz que nada existe e se existisse, nós não o conheceríamos. E se pudéssemos conhecer, não saberíamos explicar essa existência para ninguém. Então é a frase aqui de Gorgias, diferente da frase de Protágoras, que vai afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. Ele já faz aqui o Gorgias já entra com uma outra afirmação, ele já diz que nada existe. Se existisse, nós não poderíamos conhecer. E se conhecêssemos, nós não saberíamos explicar essas existências para ninguém. Então, Gorgias é considerado o pai do ceticismo absoluto, ou seja, não existe possibilidade de conhecer a verdade, assim como para Protágoras, tudo é relativo à vontade de cada um. Então, aqui a gente percebe que são diferentes pensamentos. De um lado nós temos Protágoras, que é totalmente aqui cético. Do outro lado nós temos Gorgias, que para ele já nada existe. Então, comparando aqui os dois, de um lado Gorgias, que é considerado o pai do ceticismo absoluto, e do outro lado nós temos aqui o Protágoras. Então, Gorgias é considerado o pai do ceticismo absoluto, ou seja, não existe possibilidade de conhecer a verdade. Já Protágoras diz que tudo é relativo.